Então a questão, no fim, se resume, Ricardo, por isso que as pessoas falam muito avaliação processual, competência, avaliação processual. Então é isso, por exemplo. Você está lá com a situação problema. Primeiro, o processo todo tem que ser avaliado. Ele sabe analisar a situação adequadamente. Então, se ele analisar a situação de um modo inadequado, ele já vai ter provavelmente uma construção de esquemas de ação prejudicados para resolver aquela situação problema. Então, tudo isso o aluno tem que saber avaliar com acompanhamento do professor. Avaliou a situação adequadamente? Que elementos da situação faltou para você avaliar? Faltaram alguns detalhes que na análise da situação ele vai perceber que só a educação física não vai ajudar ele a resolver o problema na maioria das vezes, dependendo da situação, claro, que se apresenta a ele. Os conhecimentos são integrados. Bom, então analisou. Legal. Na hora da construção dos seus esquemas de ação, ele, como você falou, selecionou os conhecimentos de ordem conceitual, procedimental adequados. Aí ele selecionou. Só que ele não tem alguns conhecimentos, faltou conhecimento, ou ele tem o conhecimento, mas selecionou de forma inadequada. Não eram aqueles conhecimentos que iam fazer ele resolver a situação, e sim de outra natureza. Então é uma outra coisa para você avaliar também. Avaliar os conhecimentos prévios e avaliar se ele utilizou os esquemas de ação adequados. Como? Sabendo se o esquema de ação adequado necessita de conhecimentos. Aí você avalia os conhecimentos dele para saber se os conhecimentos que ele tem são suficientes para resolver o problema, porque se não for, ele precisa dos conhecimentos. Então você avalia a análise da situação, a escolha dos esquemas de ação, os conhecimentos que ele utilizou para construir os esquemas. Ou se faltam conhecimentos de alguma natureza para ele construir. E se a atuação dele foi flexível ou não. Né? Então a gente tem aí 5 componentes. Tudo isso acontece num processo. Como você pôs em prática? Eu fiz assim, assim, assim. Não deu certo? Não. E você? Eu utilizei o mesmo processo, só que ao invés de fazer assim, eu fiz assim. Então se ele não tem uma ação flexível, também é algo que pode prejudicar. Então depois ele vai vendo se ele não conseguiu resolver o problema, em qual dessas fases, né, dessa ação competente, qual desses componentes que está faltando alguma coisa. Né? E aí o professor nesse processo é fundamental. O professor, além de ser uma fonte de consulta de conhecimento, de construção do conhecimento dos esquemas de ação do aluno, pode ajudar o aluno a fazer com que ele perceba em que ponto a ação competente dele foi prejudicada. Né? Porque quando ele estiver na vida dele, no mundo, os conhecimentos estão disponíveis. Né? Como que ele vai construir esquemas de ação se ele não consegue, se ele não tem essa atitude flexível, se ele não sabe analisar direito uma situação, se ele não sabe onde ele vai buscar os conhecimentos, de que forma, e assim por diante. Então é muito mais importante todos esses constituintes da ação competente do que simplesmente ele saber as regras do basquete, né, a medida da quadra de vôlei, coisas dessa natureza. Essa sua fala me remete a uma questão importante, Vasco, e você já havia sinalizado isso anteriormente. O ensino por competências deve mobilizar o professor a uma ruptura de paradigma com relação aos tempos que você planeja. Você faz um planejamento. Eu vou para essa habilidade, eu vou utilizar 5 aulas. E quando você faz, na sua fala, me leva a entender que este momento em que o professor avalia, né, faz uma avaliação do processo, é um momento em que muitas vezes esse tempo ele deve ser revisto, ele deve ser pensado. Porque antigamente,
Quando você avaliava, você tinha só o resultado da prova, ele aprendeu ou não aprendeu? Porque agora o que me passa na sua fala, e o seu discurso ele é bem claro nesse sentido, o que é importante nesse momento não é o resultado, mas é o processo, é o meio, né? É como ele está caminhando para. Né? Então, nesse sentido, eu penso que é importante rever essas questões do tempo, que ainda muita gente fica preocupada. Sim. Uma coisa que é importante, Ricardo, que você falou sobre o resultado, mas é o resultado da ação competente. Mas, por exemplo, quando o aluno vai construir o esquema de ação e tem os conhecimentos de ordem procedimental, conceitual, atitudinal, isso tem que ser avaliado, porque se ele não sabe o conceito, por exemplo, se ele não sabe as operações matemáticas, vai impactar no resultado dele no dia a dia. Só que a percepção do aluno sobre a importância dele saber o resultado, saber construir e operar a matemática, é muito diferente do que você simplesmente ensinar a operação e pedir para ele resolver. Ele vai querer aprender. Então, avaliar o resultado, nesse caso, que fique claro, as avaliações, as provas formais, vamos chamar assim, de escrita, elas continuam e tem que continuar existindo. E são importantes, sim, né? Porque vão ajudar o aluno a identificar as suas necessidades, né? Só que ela não tem mais aquele aspecto de configuração de uma nota assim, tirou 6, passou. Exato. Não, mas 6 passou para quê? Né? De que modo esse 6 vai te ajudar no mundo? Não, e o que você errou? Que modo ele impacta? Né? Ou então, aí eu errei tudo. Puxa, errou tudo. Né? Então, quando erra tudo também, o professor tem que rever, né, seu modo de ensinar. Mas enfim, as avaliações continuam ocorrendo. Sim. Né? O importante é que nesse processo, os tempos são diferentes. Mas os tempos são diferentes porque no modelo por competências, deve haver uma real revisão dos conteúdos por parte de todos os componentes, né? As pessoas falando que ensinam muita coisa, muito conteúdo, e realmente existem até, né, no caso aqui que a gente não está falando sobre isso, estamos falando sobre avaliação, de maneiras de você começar a verificar se esse conteúdo que você ensina, ele é um conteúdo realmente necessário. Porque o que aconteceu foi que a escola foi colocando conteúdos novos que foram surgindo, né, com as descobertas científicas aí, só que não tiraram nada em substituição. Então a escola foi inchando, mas tem aí, né, meios de se avaliar, analisar conteúdos, se eles são realmente imprescindíveis ou não. E o modelo por competências realmente prevê uma revisão da quantidade de conteúdos, porque os tempos de desenvolver competências são diferentes dos tempos de se ensinar conteúdos, né? Você chega ali na aula, tem um livro, ó, isso aqui na primeira aula, isso aqui na segunda, aquela história que eu falei, você tem um jeito e todo mundo tem que seguir aquele jeito. No modelo por competências não tem um jeito, porque no mundo com um jeito só você não consegue resolver as coisas. Pasquinho, é uma mudança de pensar a educação e mais, né? O processo de ensino e aprendizagem totalmente distinto do que havia se ensinado. É aquela questão, né? A gente não está descartando, mas estamos pensando que... Repensando. Como é que deve a escola, a comunidade escolar deve pensar, deve considerar agora nesse modelo por competências? A gente pode trazer isso para uma pergunta bastante simples, Ricardo. Vamos pensar aí, nós estamos em 2022. Pouquíssimos ou quase nenhum, ou pouquíssimos professores nasceram nesse século, né? Somos do século passado. Não existia internet, por exemplo, né? Em 20 anos houve uma transformação gigantesca. Mas o que mudou na educação nesses 20 anos? Né? A gente sabe que existem profissões que elas vão ser extintas.
né? A gente já está vendo isso no nosso dia a dia. Eu estava até outro dia brincando, falando de caixa de banco. Mesmo agora, a caixa de supermercado está começando as caixas automáticas, que as pessoas mesmo estão passando, vai reduzir o número de caixas. Quais são as profissões? A gente viu na pandemia quantas profissões novas, diferentes que surgiram. Exatamente. Então, como é que a gente pode, na escola, achar que todo o conhecimento do mundo que o aluno vai precisar para usar na vida dele, a gente vai conseguir dar no tempo que ele está na escola? Na hora que ele sair da escola, profissões que a gente acha que hoje são fundamentais, talvez nem existam mais. Outras profissões que a gente nem tem ideia vão surgir. Então a gente não pode ter um pensamento de que os conteúdos são tudo, né? Os conteúdos no sentido são importantíssimos, conhecimento é importante, como você falou, mas que aprender sobre tudo é importante, como era antigamente, né? Antigamente a pessoa, para aprender sobre qualquer coisa, tinha que ir para a escola. É a grande parte das coisas. E na verdade, né? Agora hoje, você aprendia para quê? Muitas vezes para mostrar ao professor que você aprendeu e passar de ano, e no final do processo da educação básica passar no vestibular. Sim, mas assim, o conceito de escola mais antigo, né, é que teoricamente a escola tinha sido colocada naquele lugar para prover conhecimentos para você sair e lidar na sociedade, né, com aquele conhecimento. Exatamente. Então não tinha um outro lugar onde isso ia ser adquirido. Exatamente. Agora, nos dias de hoje, grande parte dos conhecimentos, né, a gente conversa com as pessoas, acontece, né? Esses dias eu estava conversando com um garoto, né, pra gente, garoto, 26 anos, e ele trabalha com internet, essas coisas. Então, estava conversando com ele sobre livros, tudo que eu falava de curiosidade de algum livro, ele pegava o celular na hora e olhava e sabia. Então eu falava, aconteceu isso na história, é uma história assim que aconteceu lá na Inglaterra, Ele pegou, foi 1800 e quer dizer, o conhecimento está ali. Se ele tem interesse, ele vai lá, entra e pega a informação. A informação está ali. Eu não preciso ler o livro que eu li. Claro, não estou dizendo que ler o livro foi maravilhoso. Mas você percebe? Para algumas coisas, está tudo disponível. Se ele precisa do conhecimento para alguma coisa, quantas vezes, né, a gente pega vídeo de internet para trocar coisa de casa, né, para aprender sobre alguma coisa. Então é isso que a gente tem que pensar, tem que falar, puxa, será que eu não estou? Será que os conteúdos que eu estou ensinando, eles são realmente fundamentais? Eles são centrais? Eles são edificadores? Né? É aquilo que você comentou, né? A grande chave é entender e analisar, desmistificar a habilidade, para não cair naquela questão do jogar pelo jogar, dançar apenas para dançar, né? O dançar como fim, que é importante o dançar, né? Sim, o jogar pelo jogar é sim. algo legal para o ser humano, mas dentro da escola como finalidade, né? Ele vai lá só para o jogar. Perfeito. Né?